Existem pistas onde drift é só mais um esporte. E existem lugares onde cada curva é um limite ultrapassado, onde o asfalto já guardou histórias de coragem e de destruição. Fica até o final, porque a história dessa pista vai te surpreender. Prepare-se para conhecer o berço das maiores loucuras do drift japonês. Como nasceu o Meihan Sportsland? Você já se perguntou como nasceu um dos circuitos mais insanos e lendários do drift japonês? E foi nesse cenário que o Meihan Sportsland surgiu não como um palco de campeonatos mundiais ou mega eventos, mas com um propósito simples e essencial: ser uma pista escola, um espaço onde pilotos amadores pudessem aprimorar suas habilidades. Desde o início, o espírito do Meihan sempre foi de acolhimento, um espaço onde a paixão pelos carros, em eventos pequenos, treinos casuais ou mesmo em encontros de amigos, pela velocidade e pelo drift, pudesse ser compartilhada em comunidade. Treinar e se apaixonar ainda mais pelo motorsport. O circuito, que nasceu para treinos e corridas amadoras, começou a atrair um novo tipo de piloto, não os de competição tradicional. Quem arriscava passar a centímetros dele, ou até raspando, logo ganhava respeito na cena local. Mas os street drifters, apaixonados pela arte de deslizar de lado, Meihan virou referência não só em Kansai, mas em todo o Japão. Já viu um drift no Meihan? Ou sonha em raspar o para-choque no paredão? Como o berço do drift de verdade raiz, sem glamour, mas cheio de paixão. Carros se beijando nas zebras, ou indo direto no famoso paredão do Meihan, um verdadeiro símbolo das cenas mais intensas do drift japonês. Não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos gearheads. Nos anos 80, o Japão vivia um verdadeiro boom do automobilismo, que acabam em batidas lendárias. O Meihan foi construído no coração da região de Nara, Kansai, bem próxima das grandes cidades como Osaka, Kyoto e Kobe. Isso fazia da pista um ponto estratégico para atrair tanto pilotos iniciantes quanto entusiastas, que buscavam um lugar para testar seus limites em segurança, longe das ruas e das corridas ilegais. A escolha da localização não foi à toa. Mas o que realmente diferencia o Meihan, que ajudaram a eternizar o nome de Meihan no cenário underground do Japão? É uma pista familiar, que permanece sob a administração da mesma família há gerações. Curiosidade: muitos dos grandes nomes do drift japonês começaram suas histórias ali. Fica comigo, porque a história só tá começando. Quer saber como essa pista virou uma lenda do drift? Então segura, porque isso ainda vai ficar mais insano. O ponto de virada à era do drift. Mas também protagonizaram aqueles rolês noturnos que até hoje são comentados em fóruns e grupos pelo mundo. Nos anos 90, algo mudou em Meihan. Meihan se tornava o palco perfeito para esses pilotos testarem seus limites, sem o risco das vias públicas. O traçado curto e técnico e cheio de curvas exigentes transformou o circuito em um verdadeiro laboratório de drift. Enquanto o Japão vivia a explosão da cultura de drift nas ruas. E claro, não podemos deixar de falar do famoso paredão de Meihan. Aquela curva fechada, colada no muro que virou prova de coragem para qualquer drifter. Foi nessa época que os eventos amadores começaram a lotar, atraindo pilotos, equipes underground e entusiastas. E você, comenta? Se tem uma coisa que colocou o Meihan Sportsland no radar do mundo, foi o caos controlado. Ou melhor, às vezes, o descontrole total. Quem nunca viu um clipe viral daqueles drifts insanos? Acidentes que viraram memes? Esses momentos ficaram tão icônicos que até quem não acompanha o drift já esbarrou nesses vídeos nas redes sociais. E claro, não dá pra falar de Meihan sem citar as lendas vivas do drift. Pilotos como Naoki Nakamura, conhecido pelo estilo agressivo e linhas impossíveis, fizeram do Meihan seu palco particular. Aliás, muitos dos vídeos mais famosos do YouTube e das redes, seja de batalhas épicas ou de treinos clandestinos, foram gravados justamente nessa pista. Sem falar das equipes lendárias, como a Team Burst, eles não só participaram de eventos oficiais. O Meihan virou um laboratório de técnica e loucura, onde batidas, rivalidades e manobras históricas nasceram para virar lenda. Quer saber quais foram os acidentes mais icônicos e os pilotos que desafiaram a pista, cultura JDM e o espírito do Meihan? O Meihan Sportsland nunca foi só uma pista. Ali, o drift deixou de ser apenas um esporte competitivo para se tornar um estilo de vida. O Meihan virou o santuário do street style drift, um estilo cru, agressivo ali. Não bastava saber drifter, era preciso ter flow, presença, as pequenas garagens independentes e as lendárias equipes underground, e ao mesmo tempo cheio de personalidade, onde o que mais importava não eram os troféus. Transformaram o Meihan no palco onde o drift de rua se conectava com o circuito. Mas o respeito entre os pilotos
e o estilo único de cada carro, livre das pressões do mainstream, um lugar onde o motor ronca em sintonia com a cultura de quem vive a paixão pelas quatro rodas, onde cada evento parecia mais um encontro entre amigos que um campeonato, incomodado com o movimento e a cultura underground, crescendo ao redor da pista, um verdadeiro ritual da cultura JDM, que misturavam amadores e pilotos lendários, trazendo o público de volta não como espectadores, mas como parte da experiência. O circuito esteve na mira de denúncias e chegou a ter sua continuidade questionada, enquanto em outros circuitos o foco estava nas grandes ligas e no profissionalismo, mas abraçar a comunidade. Criar um ambiente controlado, onde o espírito do street style pudesse viver sem comprometer a segurança, movimentando não só o esporte mas também a economia local. Carros-Paces, fitment aggressivo, Englisses absurdas e aquela linha perfeita no paradão. E o mais incrível, tudo isso foi construído em parceria com as oficinas locais. O Mayhem Sportsland também enfrentou curvas difíceis, fora da pista, nomes como Team Burst, com seu visual chamativo e pilotagem insana, mas porque se tornou um símbolo da resistência da cultura drift. Mas continuaram o drift como se nada tivesse acontecido. Foi essa união entre comunidade, pilotos e mecânicos que criou uma cena autêntica. É essa essência que faz o Mayhem ser um templo vivo do drift japonês. Desafios, crises e sobrevivência. O Mayhem contra tudo e todas. E saíram com para-choque pendurado. É que o Mayhem Sportsland não perdoa erros. Não é modo de dizer. O lendário Mayhem Wall já foi protagonista de centenas de vídeos, memes e momentos hilários, se transformando em memes eternos nos fóruns e redes sociais. Cada raspada no muro se transforma em aprendizado ou em clipe viral, pela queda no número de eventos oficiais e pela pressão de órgãos públicos preocupados com o barulho e o aumento do street drift nas redondezas. Muitos diziam que o Mayhem não iria resistir. Nem tudo foram derrapagens perfeitas e fumaça no horizonte. Das batidas lendárias aos desafios superados, fica claro que o Mayhem Sportsland é muito mais que uma pista de corrida. Nos anos 2000, o circuito encarou crises financeiras severas, provocadas sobre atitude, comunidade e história. Um palco onde pilotos se tornaram lendas, onde o improviso e a paixão deram vida a momentos que marcaram o Japão e o mundo inteiro. Diversão e cultura de rua, sempre no limite entre o controle e o caos. Além disso, surgiram problemas legais, com processos relacionados à segurança e à responsabilidade sobre acidentes. A própria comunidade local passou a pressionar pela redução de atividades, mas o Mayhem fez o que sempre soube fazer: se reinventar. Eles apostaram forte nos Drifty Days, eventos abertos e acessíveis. Os organizadores entenderam que o segredo não era afastar o drift de rua. Foi aí que o apoio da cena do drift japonês fez a diferença. Equipes, oficinas, pilotos famosos e anônimos, todos começaram a enxergar o Mayhem como um lar. Fãs do mundo inteiro passaram a visitar o circuito. O Mayhem sobreviveu não porque virou um mega evento comercial. Essa é a história de um circuito que desafiou as probabilidades e continua vivo, graças a quem nunca deixou de acreditar nele. E você? Já pensou em conhecer o berço do verdadeiro street style? Curiosidades e histórias engraçadas quando o Mayhem vira meme. Se tem uma coisa que todo fã de drift sabe, e quando a gente fala em beijar o muro, histórias inusitadas, tem de sobra. Pilotos que vieram confiantes, carros que quase estacionaram no muro, acidentes tão absurdos que viralizaram no Japão e no mundo, eventos caóticos. Drifty Days, que mais pareciam batalha campal de carros. Todo mundo tentando salvar o controle no limite. Competições onde o muro virou o filtro natural dos pilotos. Quem não respeita, bate. Quem domina, vira lenda. Aqueles momentos em que até os jurados não seguraram a risada ao ver uma manobra dar errado de forma bizarra. E o mais incrível, o Mayhem tem esse charme, onde o erro, a batida ou o caos não são vergonha, mas parte da cultura. Aqui, cada batida vira história. Agora, a gente quer saber de você. Qual momento ou acidente do Mayhem ficou na sua memória? Já viu algum vídeo que te fez rir ou ficar de boca aberta? Comenta aqui e compartilhe essa história com seus amigos Gearhead. Depois de tudo que vimos das origens humildes às histórias bizarras, ele é um verdadeiro símbolo da cultura drift. Não é só sobre curvas e fumaça. O Mayhem representa aquele espírito underground que fez o drift ser o que é hoje, uma mistura de desafio. E agora a pergunta vai para você, apaixonada por drift. Qual é a pista lendária que você quer ver aqui no canal? Conta pra gente nos comentários. E claro, se curtiu essa viagem pela história do Mayhem, Tixa, ou like, compartilha com seus amigos Gearheads. Se inscreve para não perder as próximas histórias da cultura JDM. Vem fazer parte dessa comunidade que vive a paixão pelo drift.